E sejam bem-vindos, caros amigos, a mais um cantinho semanal, este número 6. Eu já estava a apresentar previamente num take que eu fiz, que depois vou apagar aqui do YouTube, que eu já sei que estou em direto. E eu já estava a apresentar com o Wrestling Traduzido Live, porque é isso que eu tenho estado a pensar esta semana toda que passou no War Games, no Wrestling Traduzido Live, muitas coisas, para cá e para lá, tecnicamente falando, e mesmo a nível de conteúdo, muito conteúdo relativo ao War Games, mas encontramos agora no cantinho semanal número 6. E é curioso que nós foquemos aqui o número 6, porquê? Porque afinal no War Games tivemos um sexto interveniente. Então de repente aparece ali uma figura encapuzada a toldar para o lado dos heels e a custar o combate aos faces. Achei muito curioso. Aqui a malta do TikTok também está aqui a ver. E eles estão aqui a falar justamente de todo este acontecimento. O Nuno Barradas também já fez aqui um comentário que para o War Games tem que ter sangue. É pancadaria, que é isto que a malta quer. Quer sangue, muito sangue. Para preencher as expectativas daquilo que é, basicamente, quase um combate hardcore, não é? Isto ainda de raízes e de históricos da ECW, que quem foi quem trouxe este tipo de estilo para o mercado especificamente da WWE, mas aqui o War Games, bom, não sei se foi inteiramente consensual, mas tiveram 46 mil fãs presentes neste estádio de beisebol em San Diego, portanto uma belíssima casa para a WWE, aqui a apresentar este War Games em mais uma terceira ou quarta edição no âmbito do Survivor Series. Eu acho que qualquer dia eles mudam o nome do evento para War Games e pronto. Agora, se gosta, se não se gosta, se daí tiraram alguma expectativa ou alguma realização ou não, não sei. Acho que este War Games não foi inteiramente consensual, mas vamos lá ver. A começar talvez pelo combate War Games feminino, que foi mexidíssimo, com latas de lixo, com katanas, Rhea Ripley com uma máscara fantástica, com lentes de contacto brancas, inspirada numa série de terror, ao que parece. A Io Sky, inesquecível com a sua lata de lixo, até com o seu logotipo impresso. É uma lata de lixo bastante bonita, que é um comentário curioso para fazer acerca de uma lata de lixo. Tanto a tampa como a lata em si, com o logotipo da Io Sky. Pronto, ok, a gente aceita, bora lá, a gente faz essa brincadeira. E verdade seja dita que foi um combate até muito bom. Eu gostei muito do combate do War Games feminino. Acho que marcou a tónica daquilo que era a noite, daquilo que nós estávamos à espera. E começou realmente bem. A malta também está aqui a comentar e daqui a bocadinho a gente vai falar também do War Games masculino. Mas passando primeiro pelo Dominic Mysterio contra John Cena pelo título Intercontinental. E meus amigos, este já foi um combate com uma certa envolvência emocional, com um certo jogo psicológico e mental. E eu pensei, foi tão bem feito daqueles momentos que eu tipo, ok, gosto muito disto. Porque eu estava assim a pensar, tipo, ok, o combate estava a decorrer e não sei o quê, depois às tantas o Dominic tenta fazer o Hurricane Rana da barreira, cai mal, cai mesmo em cima do ombro. E vê-se que ele cai em cima do ombro. E fica, então, o que é que se passa? O John Cena começa-se a mostrar um bocado desiludido, Dominic um bocado aflito, vem o árbitro, manda chamar os médicos. Eu, não pode ser. Não pode ser, não acredito. E depois houve uma coisa, uma pequena subtileza, um petit peu, que me chamou a atenção. O árbitro não fez isto. Não fez o símbolo dos chutes. Eu achei, mas espera aí. Normalmente, quando é sério, eles levantam a cruzinha, que é para vir alguém. Dá a possibilidade de darem aqui a volta. E de repente, afinal, aparece a Raquel Rodrigues, a Liv Morgan, a distrair todo o combate. O John Cena fica distraído, é o árbitro, não sei o quê, aquela confusão toda, e ajudaram ali a virar a maré, e Dominic Mysterio volta para o combate. Now we're talking. Agora sim. Agora estamos a voltar para o ânimo daquilo que eu estava à espera que fosse o Dominic Mysterio a recuperar desta hipotética worked lesão com John Cena. E eu gostei muito. O Lúcio Cruz até acrescenta que o Double AA de John Cena foi incrível. E foi sim, senhor. Porque nós fomos realmente worked. Eu gostei muito. Eu gosto destes momentos em que me apanham de surpresa. Porque se há pecado que nós fãs de wrestling muitas vezes cometemos, é que queremos pensar que sabemos tudo. E queremos ter aquela noção assente que vai ser, que vai acontecer, que não sei o quê, e afinal havia outra.
Outras, duas, que lá chegaram, para ajudar a virar a maré. O Dominic às tantas até quer atacar com a bota, mas não. John Cena não deixa. Várias covers sem êxito. E o árbitro às tantas sofre o shoulder block de John Cena, um tackle, como quiserem chamar. E os restantes Judgment Day vêm de socorro ao Dominic. Veio o JD McDonough, veio o Finn Balor. É a carne toda no assador. E curiosamente eu e o Pedro Rodrigues tínhamos falado justamente acerca deste aspecto, que para vencer o Cena tinha que ser um mosh autêntico, tipo concerto de rock. Tinha que estar toda a gente em cima do John Cena. E não faltou muito para isso. Tentaram à viva força dominar o John Cena, subjugar o John Cena, mas não! Mesmo assim não estava a dar. E a verdade é que de repente tivemos a surpresa da noite. A surpresa da noite, antecedida pela outra surpresa da noite, Liv Morgan aparece assim de repente. E o que é este? Espera aí. Mas houve uma coisa que me chamou a atenção quando ela estava a fazer o caminho para o ringue. Não está vestida de negro. Está assim com umas jeans largueironas meio rasgadas e um top e não sei o que, aquelas coisas. Será que virou? Será que ainda é mesmo a Liv Morgan? E foi e aparece perante Dominic não sei o que, e às tantas acaba por dar uma chapada a Dominic não sei o que. Não acredito. Agarra-se a John Cena, double work. Faz aquele olhar esbugalhado, aquela coisa. E depois ainda dá um, não é um low blow, é um low kick em John Cena. E pronto. Já está. Está virada a maré. John Cena não teve hipótese. Quando lhe acertam nas chamadas Family Jewels, a coisa fica muito mais complicada. E Dominic ganhou então e recuperou o seu título intercontinental 1, 2, 3. Limpinho. Acabou. E um grande agradecimento do público. Thank you, Cena. Thank you, Cena. E até diz o Luís, do Isto é Wrestling, o olhar da Liv foi igual ao olhar de Cena no heel turn. Não foi muito diferente. Foi tipo um acordar, um despontar daquilo que se pode seguir. Gostei muito deste combate. Realmente muito do combate. O Nuno Barradas diz que ontem foi o princípio do fim dos Judgment Day. Liv Morgan vai destruir aquilo. Nuno Barradas a fazer aqui um prognóstico um tanto quanto amedrontante. Is that a word? Acho que sim. Amedrontante. Vamos dizer que sim. Portanto, a Liv Morgan esteve muito bem. Depois passámos em matéria de meninas para Stephanie Vaquer contra a Nikki Bella pelo título mundial feminino. Não foi mau. Foi bonzinho. Acho que até teve momentos muito bons. Stephanie a fazer o seu melhor. Nikki a fazer o seu melhor. Mas depois chegou ali um momento em que estava ali de alto, não sei o quê, e comecei a sentir o combate a murchar um bocadinho mais. E estava à espera assim de um final meio apoteótico, dado quem era uma Hall of Famer, contra a campeã mundial feminina, que este ano também ganhou o título do Crown Jewel. Estava à espera que fosse qualquer coisa assim mais espampanante aquele final. Não, foi muito pro forma. Pronto, já fiz, já aconteci, não sei o quê, derrubei 1, 2, 3, done, we're done. Pronto. Não foi mau. Pergunto-me o que é que a malta acha que o Nuno Barradas diz que a Nikki nunca conseguiu fazer o seu melhor, mesmo quando estava no seu ativo. Bom, o seu melhor poderá não ser o nosso melhor, mas achei que deixou um bocadinho a desejar, para ser sincero. No que toca depois ao Wargames masculino, então aqui. Eu para já tenho a comentar o seguinte. Eu acho que o combate do Wargames, acho que o formato é até bastante interessante. É visualmente muito chamativo. Os dois rings, aquela jaula enorme, aquilo monta assim um espetáculo. E depois todo aquele anúncio do Wargames is about to begin, não sei o quê, aquela coisa. E eu acho que é giro. Mas enquanto combate, para mim, pessoalmente, deixa-me a desejar um bocadinho. Acaba por não fazer sentido às vezes. Vamos dissecar. Então temos a equipa dos Faces, a equipa dos Heels, 5 contra 5. Essa é a parte melhor de todas. Normalmente, que não foi o caso, porque aqui a configuração era outra, que os outros 4 de cada equipa estão fechados em jaulas e 2 começam. Pronto. É aqueles primeiros 5 minutos, estão ali numa olhada, e às tantas, depois 3 em 3 minutos, aleatoriamente, ou em sequência, primeiro vem um, primeiro vem outro, começa pronto. Eles estão-se a moer de pancada durante uma data de tempo. Até que aparece finalmente o último, sair da jaula. The Wargames about to begin, não sei o que. Então, eles já estão todos estatelados, já estão feitos num 8, estendidos no meio do tapete. Um gajo agarrado às cordas, outro cansado no canto, outro não sei o quê, e lá aparecem os dois. Que é para depois terminar num final, acho eu, assim, um pouco apoteótico mais uma vez. Que é, de repente, a primeira pin conquista a vitória e pronto. We're done.
De games, tem muito pouco. Tem muito de porrada para aquecer, não é? E depois, quando realmente se verifica toda a ação, depois basta um pin, é morte súbita para se dar a vitória. Não sou muito fã do formato Wargames, ainda que visualmente e as hipóteses que dá realmente sejam promissoras. Outra coisa que para mim me deixou aqui a faltar, e acho que é aqui, estes caros amigos que estão a pronunciar-se, é também, acho eu, pela falta. Houve aqui um amigo que até diz que faltaram armas também. Mas para mim o que me faltou foi aproveitar a intriga. Havia tanta gente ali. Era os Usos, era o Roman Reigns, era o Seth Rollins, era o CM Punk. Depois do outro lado era o Braun Breaker, o Bronson Reed, o Brock Lesnar, o Drew McIntyre, o Logan Paul, o Paul Heyman a arquitetar aquilo tudo. Porreiro. Até podia dar qualquer coisinha mais esmiuçada, mais trabalhada. Mas mais uma vez senti foi tudo muito para a forma. As alianças do costume, aquilo que estava à espera, mas nada que fosse assim muito nessa matéria daquilo que já estava a ser promovido. Muito groundbreaking ou ground shaking, como eu gosto de dizer. Foi, pronto, houve porradaria. Claro que entrou ali o Brock Lesnar dá cabo daquela gente toda, não é? Isso a gente sabe que sim. E acho que até há pontos positivos a destacar, e um mais alarmante foi quando o Braun Breaker caiu de pescoço no tapete. E isso aí fiquei um bocadinho... Fiquei preocupado por ele. Felizmente acabou por não ser nada. Foram lá os médicos ver como é que estava. Parecia que estava tudo bem. Pronto, porreiro. Mas achei... Pronto. Agora, um dos grandes momentos altos foi quando o Logan Paul aceita a suqueira dada por Paul Heyman fora da jaula. E acho que ele vendeu muito bem a suqueira. Porque ele fica mesmo ali, tipo, a demonstrar. Está mesmo ali, está no seu domínio. Pode fazer o que quiser com ela. E pode realmente, porque as regras do combate assim permitem. Gostei muito, acho que o Logan Paul aí teve um momento muito bom. Tivemos Bronson Reed a dar tsunamis com fartura. Brock Lesnar, F5s, sem dó nem piedade. Tivemos até um bom trabalho da equipa de Drew McIntyre e Logan Paul. Muito atléticos. Os dois muito trabalhados fisicamente. Acho que a coisa aí visualmente até joga muito bem. Até que chega então o tal e grande momento em que entra a figura estranha no ringue. Aquele vulto, aquela figura sinistra toda coberta de preto, da cabeça aos pés literalmente até passar pela cara, só se vê aos olhos. E eu achei uma coisa muito curiosa, foi quando ele sobe a jaula, desce para o ringue e faz o curb stomp a Seth Rollins. Ao estilo de, Seth Rollins, não confundido. Eu pensei, não pode ser ele. Até porque fisionomicamente a constituição era um bocadinho diferente. Quem é este? Isto foi feito para parecer que foi o Seth Rollins, mas não foi o Seth Rollins. E aqui é que está. Constam boatos que é capaz de ter sido um Austin Theory. E se assim for, também parece muito interessante. Austin Theory, para mim, coitado, no último ano tem estado entregue a qualquer coisa, não sei. Ao silêncio e ao ar morto, porque não se tem visto o Austin Theory praticamente. Finalmente descartaram lá daquela tag team que ele tinha com o Grayson Waller, que não sei porque ainda está com os New Day, com os Boo Day, whatever. Mas Austin Theory é uma mais-valia na WWE. Aliás, só tenho a recordar os momentos em que Vince McMahon estava a apostar forte e feio nele e teve uma figura de destaque. Eu acho que é um gajo perfeitamente competente e é mais um daqueles, à semelhança do Braun Breaker, na minha opinião. É o futuro. Tem todo o potencial para ser. Ainda é novinho, está numa belíssima forma física, é atlético, muito bom ao microfone, muito carisma, tem tudo. Tudo. Até a idade está a favor dele. Portanto, acho que fazem bem, sim, em aproveitar Austin Theory. E se for? Mas a grande pergunta é essa, e se for? É que ele chega e de repente ele faz aquele curb stomp a CM Punk. Pergunta, porquê a CM Punk? Quer ir atrás do título mundial? Ele já foi campeão dos Estados Unidos. Austin Theory, é verdade. Mas é o título mundial que eles têm visto em agora? Isto é interessante. Gostei. Agora, a partir daí, estava fadado o final daquele combate. Os Heels ganharam. E Roman Reigns com um ar muito desiludido, como não podia deixar de ser, a dar olhares provocadores a Cody Rhodes, a CM Punk, e a dizer, é a última vez que fazemos equipa. E depois temos aqueles dois outra vez. Roman Reigns
e Cody Rhodes num frente a frente. Eu a pensar, WrestleMania? Número 3? Capítulo 3º desta rivalidade? Pergunta ao TikTok se gostam ou se não gostam desta ideia de termos o Cody Rhodes contra o Roman Reigns mais uma vez pelo título da WWE. Minha pergunta é essa, porque é uma pergunta muito interessante. Até porque há aqui uma coisa que de repente me saltou à vista quando o Roman Reigns está a ter a sua intervenção, que mais uma vez ele adotou, em narrativa claro está, uma postura arrogante. A postura antes do War Games é virar-se para Cody Rhodes e para CM Punk e dizer: eu não sei quem é o líder desta equipa, resolvam-se. Então ele não é o líder da equipa, mas está a mandar os outros dois que ele não sabe quem é o líder da equipa resolverem-se. Então ele está numa postura que está a dar cartas. Automaticamente remeteu-me para isto. Agora no War Games é a última vez que fazemos equipa. E dá-me a sensação que o Roman Reigns está a dar cartas. E deu-me assim um flashback de repente nestas promos da WrestleMania que temos visto. Roman Reigns, Cody Rhodes, CM Punk, Brock Lesnar, Paul Heyman por trás e nas promos gráficas Triple H. E eu pergunto assim aos caros amigos, o que é que temos em cima da mesa neste jogo de póquer? Isto não pode ser assim tão linear. Não vai. Temos Roman Reigns contra Cody Rhodes, pronunciados mais uma vez para um WrestleMania. Por mim está tudo bem. Aceito. Sei que vai ser um bom espetáculo. Mas não vai ser tão fácil lá chegar se for essa a ideia. Qual é a palavra de CM Punk que terá a dizer acerca disto, se não estiver já entretido com o Austin Theory? O que é que Paul Heyman está a cozinhar nos bastidores e terá a ver com a Beast, Brock Lesnar, que esse não vem por teu tudo e meia só para fazer parte de uma equipa para não ganhar nada daquilo? Eu pergunto-me. E pergunto ainda mais qual é o papel do Triple H aqui a mandar nesta malta toda. Porquê é que o Triple H está no cartaz? Eu sei que temos visto Triple H constantemente em promos, mas habitualmente é realmente para apresentar o evento, vem acontecer, não sei o que, criar aquele hype, porreiro, pronto. Mas ele está no cartaz. Ele está ali na figura central, está em pé, no meio da mesa, ao lado de Paul Heyman. O que é que Triple H tem a ver com isto? O Lúcio diz assim, Fatal 4-Way só com Heyman Guys. Fatal 4-Way também era bem jogado. E são perguntas que me ficam assim na cabeça, porque eu não sei o que esperar disto. E eu quero saber. O Luís até diz assim, Cody versus Randy Orton, a história está lá, era interessante. E a Sarah diz, Evolution 2.0, sabe Deus como. Também gosto. Mas aqui temos mais perguntas do que respostas, mais uma vez. Eu gosto tanto disto. Ao que pergunto, e agora? Qual é que é a estrada que nos espera nesta, como eu gosto de dizer, pré-época da WrestleMania, que chega ao Royal Rumble no dia 1 de fevereiro, se não estou em erro, e é para arrancar. Temos 2 meses a criar expectativa. Passando agora pelo Natal, em que a coisa começa assim a abrandar, vamos ficar com mais dúvidas do que respostas. Mas começando a avizinhar-se do Royal Rumble, em que se começam a figurar então os primeiros candidatos, os primeiros nomes anunciados para participar no Royal Rumble, e isso também, quem sair de lá terá direito também a lutar por um dos títulos? Temos muita pergunta para fazer e muita resposta para saber. O Kiko diz que o Royal Rumble é 31 de janeiro. Pronto, obrigado, Kiko. O Lúcio diz que o Heyman brincou nos bastidores, vai trazer alguém para os da Vision que ninguém esperava. E o Luís diz muito bem. Enquanto houver mais perguntas do que respostas, é sinal, que estamos bem. Por isso eu quero saber com os amigos. O que é que vocês estão à espera? O que é que vocês querem ver? Porque não tarda, temos aí a WrestleMania. E isso é que é uma coisa muito interessante. Saber que estamos quase aí. Naquela belíssima época. Não se esqueçam, subscrevam aqui este canal, comentem, gostem, partilhem aquela lista de compras que a malta gosta de mandar fazer. Vamos acompanhar tudo isto. Cantinho semanal, estamos aqui todas as semanas, menos o Natal, atenção, menos o Natal. A quinzena do Natal e um bocadinho antes não vamos estar, mas a partir do início de janeiro, estrada para a WrestleMania, vamos acompanhar tudo isto. E não perdemos pela demora. Eu sei que vai ser bom. E por isso, caros amigos, daqui estamos de saída. Não se esqueçam, por favor, eu tenho o 3D lá em cima e não é muito cómodo, mas era um 3D dedicado ao Undertaker que o Zé Paz fez. Portanto, gere 3D print
no Instagram, GR3D Print no Instagram. Ele faz muitas impressões relacionadas com WWE. Vocês vão ver, por favor, o Instagram dele que vale a pena. Por isso, fiquem bem, boa semana e bom wrestling.